Eu gostei bastante do episódio 40 de Bumblebee, me surpreendeu, porque eu achei que ia ser bem bobinho, que não ia acrescentar em nada. Nós tivemos alguns momentos interessantes, sim. Obviamente que a história toda é focada no Joe, mas eu também gostei da lição que esse episódio trouxe, então eu acho que como um todo funcionou e não deixou a história totalmente parada. Logo de início, a gente vai ter o Tintiro no celular, e depois a gente vai ver a Mira, o Joe, o Gemba e o Bundor aparecendo atrás dele, perguntando o que ele tá fazendo, e ele meio que desconversa porque ele não queria ser visto ali. A gente sabe que ele tá numa missão, porque ele tá fazendo algo, isso já foi mostrado no episódio passado, e eu achei legal trazer isso de novo. Então a gente vê que ele não quer muito papo, e aparece aquela criança, o Tsuki, querendo ser aprendiz do Bumbum, porque ele gosta do Bumbum, acha ele legal, só que o Tintiro diz que o Bumbum tá ocupado, vai embora, ele reconhece ali o Joe como o Moon Black, mas ele quer ali ser aprendiz de herói, ele quer aprender. Então a gente vê o Gemba e o Bundor indo embora, ele puxa o Bundor embora, exatamente porque eles têm que ir lá na convenção da Belória, conhecer Saido, e ele acha que o Joe é incrível para essa posição de ensinar ali a criança, de ser o mestre dele, e acaba aceitando ali o Moon Black, mesmo ele não sendo mais legal. A Mira até tenta se oferecer, mas não adianta muito. Eu imaginei, é um menino, o menino vai querer um mestre homem, não vai querer uma mulher, era meio óbvio isso, e a Mira acaba indo atrás deles, e enquanto isso a gente tem uma conversa super importante do Taya, do Bayundi e do Sakto, falando sobre o Big Bang Grand Prix, mostrando que ele está interessado em saber o que está acontecendo, até porque agora quem controla é o Speedo. E eu achei muito legal essa colocação, porque mostra que ele tá querendo descobrir se realmente é verdade, apesar de ele achar sim que o que o Speedo falou é verdade, e também mostrando que o Bayundi não sabia disso, porque quando ele saiu, ainda não estava no controle do Speedo, então achei bastante interessante mostrar isso, que realmente o Bayundi não tinha esse conhecimento, e ele disse que ele ia procurar ali com os associados de limpeza pelo espaço para obter informação, já que o Tai pediu ajuda, né, pro Sakto e pro Bayundi cuidar disso, para obter essas informações. Então eu achei bastante legal, porque mostra essa questão da corrida. A gente já tá falando dessa corrida há muito tempo. A gente sabe que é o sonho do Bundório voltar. Então, eu achei legal eles simplesmente não terem esquecido e mostrar que sim, eles estão querendo entender o que está acontecendo, tá querendo correr atrás disso, realmente entender o que está acontecendo e fazer o sonho do Bundório acontecer. Então, nós temos aí o Joe indo fazer a patrulha. Então, aí ele vai fazer muito mais uma patrulha policial do que de herói, até porque não é a todo momento que vai aparecer um monstro. Então, a gente vai ver ele fazendo coisas de policial, inclusive ele atrapalha a gravação de uma novela, é muito engraçado, porque ele acha que tá rolando real um assalto, mas é uma gravação, e o garotinho já começa a não gostar, porque ele acha que herói não pode errar e tal, e aí a gente vai para os nossos Hashira. Então o nosso trio de patetas está sendo elogiado pelo Speedo, e agora eles são executivos dos Hashira, então eles agora foram promovidos, e a gente vê o Speedo e o Grande Risk indo embora, depois de fazerem a dancinha deles. Então a gente vê que o nosso trio de patetas vai querer mostrar serviço, foram elogiados, foram promovidos e acabam criando o monstro Balança. Enquanto isso, a gente vê a Mira falando que tá tudo bem heróis errarem, que faz parte, e o garoto não aceita muito, diz que não pode errar porque ele já errou, e aí a gente vai ali para um flashback dele, que o irmãozinho dele mais novo pediu para ele pegar um suco, então ele se afastou e foi pegar o suco. O garotinho tava no trepa-trepa e ele foi lá pro alto, acabou caindo do alto do trepa-trepa e batendo a cabeça. Então ele acha que ele não pode errar, que o que ele fez foi errado. Só que ele é uma criança muito pequena, gente. Eu dou no máximo 8 anos para aquela criança. Ele não tinha que estar tendo essa responsabilidade toda. Eu não sei, obviamente, como é as coisas no Japão, como funciona, mas eu achei sim um pouco absurdo. E obviamente ele ficou mal com o que aconteceu com o irmão. Ele acha que é responsabilidade dele. E então a gente, obviamente, vê o monstro aparecendo. Só que ele acaba entrando no meio porque ele quer lutar junto. E aí, nesse momento, o Joe puxa ele exatamente pro monstro não atacar ele, e a Mira acaba se virando porque ela ficou assustada em ver a criança ali. E nesse momento, ela é pega. E a gente vê que a Mira reprovou 6 vezes na prova para conseguir ali a carteira de motorista. Ela tá envergonhada com isso, ainda mais por ela ser uma corredora dos Bumbude e tal. E aí o Joe acaba sendo pego, mas assim, ele é pego por bobeira, porque assim, a Mira ainda se assustou com a criancinha, ele já tinha tirado a criança, e ele vai falar ali com a Mira, esquece do monstro. Tudo isso, obviamente, para ele ser pego, porque ele tinha que ser pego para mostrar os vários e vários erros dele. E aí ele foi
dizendo que não estava nem aí para os erros dele, e ele fala de um erro dele, que ele quis ajudar o pai, porque o pai estava indo para o trabalho, falando que estava frio quando estava indo para o trabalho. Então parece que ele meio que aqueceu ali, ligou o aquecedor. Eu não sei exatamente o que houve, eu só sei que pegou fogo no tapete e no casaco do pai. Então é um momento muito legal, porque o pai dele fala que ele não tem que ter medo de errar, e que ele não vai brigar, e que tá tudo bem. Ele não sabia que ele não podia fazer aquilo, não é como, eu sei que eu não posso fazer isso, e foi lá e fez. Não, o Joe, criança, não sabia que não podia fazer aquilo, ele não sabia o que poderia acontecer fazendo aquilo, e o pai fala que tá tudo bem, que ele não vai brigar, porque ele tem que continuar errando, que errando faz parte, porque senão ele vai ter medo, e aí ele não tendo medo, ele não vai errar mais, ele não errando, ele não vai viver. Então eu achei bastante legal esse momento, porque é bem isso, quando a gente tem medo, e muito medo, a gente acaba congelando e deixando de fazer coisas, deixando de aproveitar. Então eu acho que a lição desse episódio é maravilhosa. E como ele não tem medo dos erros dele, na verdade ele nem considera erros, porque ele aprendeu, ele fala, né, que quando você aprende com os erros, não são mais erros. Eu achei isso muito legal. Ele acaba se desprendendo, exatamente porque ele não tá nem aí para os erros dele, ele aprendeu. Então a gente vê os outros bombúdios chegando, ele se transformando e tal. Então é um momento bastante legal esse, eu gostei demais. Mas vale ressaltar que parece que só o Taya que tem aquele negocinho do Power Up. A gente sabe que precisa daquilo, então quando o Taya chega, ele aperta. Eu já vi isso em vários e vários episódios, ainda não tinha comentado sobre isso, porque assim, gente, se é um Power Up, todos tinham que ter aquele negocinho para quando precisassem utilizar. Então parece que fica realmente restrito ao Taya. Então todo mundo só pode usar o Power Up se o Taya estiver ali ou se ele entregar aquele negocinho para alguém. Então, sei lá, eu acho que não gostei muito dessa parte. Obviamente que quem vai destruir o monstro vai ser o Joe, finalmente, depois de sei lá quantos episódios. Chegou o momento do Joe brilhar e destruir o monstro. Obviamente o monstro vai crescer. Só que a gente tem aqui um problema. O Bundorio tá muito pesado. E aí ele não pode atacar, ele não consegue passar para atacar o monstro, porque ele pesa muitas toneladas. Então a gente vê o Baiundi e o Sacto aparecendo e utilizando ali o trem do Tokendi. Isso foi uma coisa que me incomodou. A gente viu, acho que é Ignition, né? Aquele carrinho do Gold apareceu do nada. Aí agora a gente vê ele utilizando, parece que o trem ali do Tokendi ficou com ele. É dele agora do Sacto, e o Sacto usa quando quiser. A gente já viu o Sacto utilizando algumas vezes, então é isso que dá a entender, e isso me incomoda. Assim, os Tokengers não precisam do trem, é uma cópia. Sei lá, isso me incomodou um pouquinho, mas não acho que isso atrapalhe realmente o episódio e a lição do episódio em si. Então, obviamente que ele vai tentar pesar, mas você é pesado. Só que o Sacto fala, né? Mas isso daqui não é um carro, é um trem. Eu gostei demais. Então, a gente vê eles ali lutando, destruindo o monstro. Aí vai todo mundo pra base, fazer aquela bagunça. Até porque o Gemba comprou vários presentes ali da Belória, né? Aquelas coisas de merchandise. A gente vê o Bunzinho mostrando a foto dele com a Belória e tal. Então, é um momento ali mais de descontração, deles rirem, deles se divertirem, mas o Joe não tá ali, porque o Joe foi ver aonde estava o seu aprendiz e ele encontra a criança com seu irmãozinho mais novo. E assim, eu gostei demais desse episódio, de falar de questão de erro, porque errar faz parte da vida. Se a gente ficar com medo de errar, a gente não faz nada. A gente, como já lê, a gente tem que aprender com nossos erros. Como que a gente vai aprender? Muitas vezes, a gente aprende muito mais errando do que acertando. Então, assim, eu achei esse episódio muito legal. E mostrar que ele não tinha medo. E depois a Mira falando, nossa, que legal, realmente os meus erros que fizeram eu chegar aqui, fizeram ser quem eu sou. Então, eu achei bastante legal esse ponto. Eu gostei bastante. E nos 45 minutos do segundo tempo, nós temos a cena que eu fiquei esperando o episódio inteiro, que é exatamente o Naito e a Miami junto com o Speedo e o Grande Risk mostrando ali o robô. E ele pergunta se a mercadoria está instalada. Dá a entender aí que tem algo que o Speedo trouxe ou algum outro rachilha para dar mais poder para esse robô. Então a gente vê o Naito falando de uma fonte de energia de alto rendimento que é utilizada ali pela arma, no caso aquele robô. E aquele robô está instalado com os destruidores de colisão. O que é isso? Eu não sei, mas acho que não é nada bom. A gente vê que o robô está equipado com algo que os Speedos Hashiryu trouxeram para aumentar aí o poder, aumentar o rendimento da energia. E assim, eu acho que o negócio tá feio para os Bumbuji, porque realmente parece ser uma arma bastante poderosa que eles estão fabricando. A gente sabe que eles estão fazendo esta fabricação em massa, a gente já tinha visto. E obviamente que o Speedo fala que ele tá ansioso para ver a Terra sucumbir,
ouvir, e ele ouviu os gritos, e obviamente que ele vai falar aí do querido Boom, porque ele tem que falar. E aí veio a promo do próximo episódio. Eu achei que esse episódio ia ser bombinho, mas não. O próximo episódio que vai ser bobo, porque vai ser ele jogando futebol contra os Hashira. Parece até aquele episódio de beisebol. Foi ruim o episódio de beisebol? Não. Vai ser ruim esse episódio de futebol? Provavelmente não. Mas vai acrescentar alguma coisa na história? Provavelmente zero. E isso é que me incomoda. Então a gente vai ter esse jogo de futebol, a gente vai ver o Sakto e o Geba brigando, depois eles vão fazer as pazes, lutar um do lado do outro. E aí eu fiquei toda empolgada quando eu vi o Sakto de jaqueta. Eu falei, nossa, ele vai ganhar o Power Up finalmente. Gente, o Sakto não ganhou o Power Up. Eu entendo que a jaqueta é pra equipe ali, né, de corredores, por isso que ele não tem a dele. Mas não é a jaqueta do Sakto, é a jaqueta do Boom Black. Então, ele tá com a jaqueta preta, a gente vê isso quando aparece melhor. Mas a gente vê que o Boom Black não está ali exatamente o que mostra ele se machucando. Aí fala que vai ter uma substituição. Provavelmente eles dão a jaqueta exatamente pro Sakto ocupar o lugar do Boom Black. Provavelmente a gente vai ver ele dando o golpe final. Até porque ele não teria como dar se ele não tivesse uma jaqueta. Então acredito que vai ser isso no próximo episódio. Mas assim, jogo de futebol, briguinha entre o Gemba e o Sakto, depois eles resolvendo as coisas, sei lá. Acho que vai ser um episódio bobo que não vai acrescentar em nada, apesar desse episódio ser muito mais focado no Joe, que eu amo o Joe e Namira, que eu também adoro. Eu gosto muito dos dois personagens, eu amo eles dois. Foi um episódio que trouxe, mostrando que o Tintiro ainda tá investigando e mostrando que o Tá tentando entender o que tá acontecendo ali com a corrida, com o Big Bang Grand Prix. Mostrou ali os próximos passos do Spindle, mostrou esse robô que tá equipado com ali o que o Spindle trouxe. Então eu achei legal porque trouxe coisas que vai movimentar a história, tá continuando a história, mesmo que não tenha sido o episódio inteiro. Nossa, que legal, andou muito com a história. Não, andou pouquinho, mas andou. Agora o episódio que veio, eu acho que não vai andar absolutamente nada, e isso me preocupa, porque a gente vai pro episódio 41, ainda tem algumas coisas que a gente precisa entender. E eu não gostei. Espero estar enganado, espero que aconteça alguma coisa. Mas pela promo, acho que vai ser só um episódio bobinho. Mas nós vamos ter que esperar até semana que vem para ver este episódio. Mas eu quero saber de vocês os momentos que vocês mais gostaram. O que vocês não gostaram nesse episódio de Bumbuji. Quero saber tudo. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre o episódio 40 de Bumbuji. E se você gosta de Bumbuji, o Wingman, Gavi, Ark, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações porque faço review semanal. Além de também fazer vídeos de animes. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!